Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e hoje estou em busca da minha liberdade financeira. Hoje eu vou te falar como eu analiso um FII de papel e eu vou te mostrar o que ninguém te mostra, mas todo mundo faz. Pra gente começar a analisar um FII, a gente precisa ter um FII para analisar. Eu fico procurando a oportunidade de compras de bons ativos em preços atrativos. Isso geralmente ocorre com ativos que ninguém tem no radar, porque geralmente aqueles ativos que estão nos holofotes, como por exemplo é o caso agora do HCTR, estão caros e não vale a pena de entrar. Mas de qualquer forma, eu chego nesses FIIs de basicamente duas formas. A primeira delas é pelo Instagram. Eu sigo esses caras aqui do lado, ó. E todos os dias eles estão abrindo caixinhas de perguntas. E todas as vezes que eles abrem caixinha de perguntas, tem alguém perguntando: o que você acha desse FII aqui? O que está acontecendo com esse FII? Esse fundo aqui é bom? E se eu gostar de algum desses fundos, eu anoto o nome dele para depois analisar melhor. Boa parte desses fundos que eles falam são os famosinhos, né? Os populares, como por exemplo o HCTR que eu falei lá atrás. Mas vira e mexe, aparece alguma oportunidade e algum fundo que eu nunca ouvi falar. A outra forma de descobrir fundos imobiliários é brincando nos filtros dos Status Invest. Eu clico aqui em busca avançada nos FIIs, no segmento eu filtro por papéis, aqui a gente clica em gestão ativa e nesse quesito eu nem sei se existem fundos de papel com gestão passiva, mas é importantíssimo que a gestão seja ativa. Aí nos filtros você pode ir brincando. Aqui eu costumo colocar PVP e Dividend Yield. No começo eu costumo ser mais criterioso e coloco um mínimo de Dividend Yield de 6% e no PVP o que eu aceito no máximo em um FII de papel muito bom é de 1,10. Mas como regra eu costumo colocar até 1. Mas vamos colocar 1,10 aqui, porque às vezes o FII passou um pouco do preço, mas mesmo assim vale a pena deixar ele no radar para quando cair você comprar. Aqui eu vou filtrar e ver o que restou. Para exemplo, eu vou pegar o VRTA11 e eu não vou analisar os dados em si. Eu só vou mostrar para vocês em geral como eu analiso um fundo de papel. Então eu dou uma olhada rápida no próprio Status Invest e vejo qual é o dividend yield dos últimos 12 meses, vejo se esse dividendo é recorrente e se ele está pagando sempre naquela mesma média. Nesse caso ele está pagando 8% nos últimos 12 meses, o que é excelente. A gente pode ver que até é um dividendo até que regular e ele não tem variado muito. Mas mesmo assim, a gente tem que ver o porquê dessas variações. Nos fundos de papel é mais normal do que nos fundos de tijolo essa variação. Porque nos FIIs de tijolo, eles recebem aluguéis todos os meses no mesmo valor. Depois eu vejo por cima o portfólio, para ver quantos ativos eles têm em carteira, para ver se o patrimônio não está concentrado em meia dúzia de CRIs. E aqui a gente vê que não é o caso do VRTA11, que tem mais de 50 CRIs na sua carteira. Daí se tudo me agradar, eu vou para o relatório gerencial. Geralmente nos Status Invest o relatório gerencial vai aparecer, mas se você não encontrar, você pode procurar no próprio site da gestora ou no site fis.com.br. Daí aqui a análise começa de verdade. A primeira coisa que eu faço no relatório gerencial é ver o cabeçalho e os comentários do gestor, porque aqui tem várias informações que te norteiam sobre o que o fundo fez e o que ele está fazendo. Geralmente no cabeçalho as gestoras colocam qual é o benchmark do fundo. O benchmark é como se fosse um objetivo, a rentabilidade que o fundo pretende te entregar. Do VARTA é IGPM mais 6% ao ano. Ou seja, se o IGPM tiver em 20%, o fundo vai tentar te entregar 26%. Lá no começo eu disse que a gestora é muito importante, porque nos fundos de papel o desempenho em relação à rentabilidade e a segurança dependem muito da cabeça do gestor. Mas aí a gente cai no primeiro labirinto. Porque é muito difícil, talvez até mesmo impossível, para quem ainda está começando, e eu diria até mesmo para quem já tem uma certa experiência, entender o desempenho da gestão sem nunca ter sido cotista do fundo. Você poderia ler os últimos relatórios e ver quais foram as últimas decisões que eles tomaram, mas eu acho muito difícil alguém normal tomar esse trampo para si. Aí eu te dou uma dica que nenhum outro youtuber vai te dar, porque eles não assumem que fazem isso. Eu recorro para os meus amigos do Instagram e pergunto o que eles acham de tal gestora. Esses caras que eu citei lá no início, eles têm muitos fundos em carteira e acompanham o mercado diariamente. Além disso, eles têm muita experiência e vão poder te falar com mais propriedade. Em seguida, eu olho novamente o histórico de dividendos do fundo para ver se o que o Status Invest está mostrando está certo. Caso haja alguma distorção muito grande para cima ou para baixo, eu vou tentar procurar o que ocasionou isso. Às vezes pode ser uma nova emissão ou algum fato não recorrente. Depois disso eu vejo o portfólio do fundo. Dou uma pulada nessa parte toda aqui e vou para o gráfico que mostra a distribuição de ativos por indexadores. Eu quero saber quais são os indexadores dos CRIs
em que porcentagem eles estão distribuídos. Essa informação é muito importante porque isso vai afetar diretamente a sua rentabilidade. Que nem aqui a gente vê que a maior parte, 63% dos CRIs são indexados por IPCA+, e 17% são indexados por IGPM+. Isso quer dizer que 80% da sua carteira está exposta para a inflação. Agora com a inflação subindo e a Selic baixa, esse FII vai render muito mais do que fundos indexados pelo CDI, por exemplo, mas vai depender muito da sua necessidade no momento. Na sequência, a gente tem a taxa média por indexador, e esse é um ponto muito positivo, porque não são todas as gestoras que disponibilizam essa informação. Se não tivesse gráfico, eu volto para a lista dos CRIs e vejo qual indexador, por exemplo, IPCA+, ou prêmio taxa que vai remunerar o CRI. Por exemplo, IPCA mais 5,25% ao ano. Outra informação que eu vejo que nem toda gestora disponibiliza, mas eu acho que é importantíssimo, é a senioriedade dos CRIs. Nos CRIs existem cotas sêniors e subordinadas. As cotas sêniors, elas geralmente têm um prêmio menor, porém elas têm uma segurança menor, ou seja, ela tem uma preferência de recebimento. Tem uma analogia que o Fique Tranquilo usa que eu acho que é muito boa. Então imagina que você tem um copo de água e quer enchê-lo com água. O copo são os CRIs e a água é o pagamento. A parte de baixo são os CRIs sêniors e a parte de cima são subordinados. Assim como a parte de baixo vai encher primeiro, elas vão receber primeiro. Contraparte, as cotas subordinadas, por terem um risco maior, elas vão encher mais, ou seja, elas vão receber mais pagamento. O pagamento delas vão ser maior. Essa é aquela lei que eu sempre falo nos meus vídeos, a lei do risco e retorno. Para as maiores posições da carteira, eu costumo olhar a garantia em caso de inadimplência, porém essa daqui é mais uma daquelas informações que não são todas as gestoras que disponibilizam. Geralmente elas só mostram os novos ativos que elas estão incorporando na carteira. Depois de já ter feito tudo isso e já ter tirado a minha própria conclusão, eu vou pro YouTube e procuro o canal do Professor Baroni para ver se ele já fez alguma live com gestores ou até mesmo um vídeo explicando a tese do fundo. Porque às vezes a gente tá lá analisando e como nós não somos profissionais CNPI, a gente pode ter deixado alguma informação importante passado de lado. Daí se sobrou alguma dúvida, eu recorro para as caixinhas de perguntas do Instagram. Ó, presta atenção. A minha análise tem um peso de 80% sobre minha decisão e os outros 20% eu vou deixar a critério dos outros, no meu caso, os YouTubers. Eu sei que muitos vão me criticar, mas eu não ligo, porque eu acho que mesmo se eu fosse um expert igual o Professor Baroni, tem algum ponto ou um ponto de vista que eu posso ter deixado de lado. E eu tô longe de ser um expert igual o Professor Baroni. Se vocês prestarem minha atenção, ele tem mais tempo de mercado financeiro do que eu tenho tempo de vida. Então eu tenho que ter a humildade e tirar a contraprova da minha análise com pessoas mais experientes do que eu. O que eu acho que realmente não pode acontecer é você tomar sua decisão baseado em outras pessoas e só nelas, sem nem mesmo ter feito sua própria análise e ter tirado sua própria conclusão. Mesmo eu vi que o Diogo postou que gosta de um FII que eu particularmente não gosto, porque eu acho que eles demoram muito na alocação dos recursos e eu acho que eles têm uma gestão muito lenta. Ele me explicou o ponto de vista dele e no final nós dois estávamos certos. Ele concordou com o meu ponto de vista e ele disse que no ponto de vista dele, a alocação devagar é compensada pela qualidade dos imóveis. E eu acho que isso é o que deve acontecer. Várias pessoas discutirem o mesmo assunto para depois chegar a uma conclusão final e muitas vezes você pode até mesmo mudar seu pensamento sobre tal FII ou tal ativo. E como sempre, eu deixo o melhor por último lugar. A dica mais importante que eu tenho para te dar para analisar um FII de papel é apertar o botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Porque se você não apertar o botão da fortuna, você sempre vai errar nas suas análises. Fechou? Um abraço para vocês. Falou!